bem-vindo a mais um Gloricast. Eu sou a Lu Alone e eu estou muito feliz de começar mais um podcast Glorify com você aí de casa. E hoje a gente vai receber uma pessoa muito importante. Tão importante que já ganhou até uma categoria dentro do nosso aplicativo. Eu estou falando de uma pessoa que de órfão se tornou pai de multidões. É isso mesmo, hoje ele tem abençoado milhares de pessoas a encontrarem um pai. Com vocês, Pastor Júnior Rostirola. Pastor, obrigada. Prazer é meu, Lu. Estou muito feliz de estar aqui. Com certeza, tudo tem um propósito, né? Amém. E eu creio que vai ser realmente um tempo incrível na presença de Deus. Pastor, eu já começo bem direta. Queria te perguntar, quem é Júnior Rostirola? Então, na verdade, é como você falou, de órfão a pai de multidões, né? Hoje eu sou pai do João Pedro e da Isabela, casado para sempre com a Michele. Amém. Nós pastoreamos hoje uma igreja no sul do Brasil, em Santa Catarina, na cidade de Itajaí. E Deus tem feito grandes coisas, assim, né? Hoje também Deus tem levado a palavra, né, que Ele tem me dado para vários lugares do Brasil, através do Devocional Café com Deus Pai. Esse é um pouquinho do Júnior. Gente, para você que ainda não conhece, que talvez não baixou o Glorify, já vou começar dizendo, baixe o aplicativo, baixe o Glorify. Tem, gente, o Café com Deus Pai, todo em áudio dentro do nosso aplicativo. Então, você pode entrar, ouvir os áudios, ser abençoado pela vida do Pastor Júnior. E ele conta muito da história dele sobre encontrar um pai, conhecer um pai. Qual que é a sua história? De onde que veio tudo isso? Por que essa ligação com Deus Pai? Você sempre traz a palavra pai. Sim, eu tive muitos problemas com meu pai biológico. Então, assim, o que acontece? Para você entender melhor, o meu bisavô, um italiano, ele veio morar no Brasil, ele veio morar no Sul, no Rio Grande do Sul, e ele vai conhecer uma italiana chamada Palmira e eles vão se casar. Eles vão ter 19 filhos. Uau! E naquela época não tinha televisão, né? E o que acontece? Ele se torna um homem viciado e totalmente violento. Ele era tão violento que ele esquentava ferros no forno a lenha e queimava as pernas da minha bisavó. Ela era conhecida como a mulher das pernas queimadas. E filhos não vêm pronto. Eu sempre costumo dizer, filhos se constrói. Dos 19 filhos, ali está o meu avô, o Atílio, que vai crescer nesse lar disfuncional e vai se tornar exatamente naquilo que o pai dele era. Ele vai se casar com a minha avó Adelina e eles vão ter 3 filhos. Ele se torna um homem totalmente viciado e violento. Ele era tão violento que ele selava a minha avó como sela um cavalo. Ele colocava ela dentro de barris de vinho e jogava morro abaixo. Meu Deus. Ela vai morrer aos 26 anos e vai deixar 3 órfãos. O mais velho, com 8 anos, é meu pai, que presenciou todo esse ambiente, né, de violência em casa. Ele vai crescer, vai se tornar um homem, vai se casar com uma mulher linda, minha mãe, chamada Edith. E no dia do seu casamento, ele já aparece alcoolizado. E ali já começa realmente algo que a minha mãe não esperava, né? Realmente se casar com um homem totalmente viciado e violento. Então, para você ter noção, os meus 3 primeiros irmãos morreram por conta de tanta violência que minha mãe sofria. Ele batia nos filhos? Ele batia muito nela, assim. Ela realmente era violentada, não só moralmente, mas fisicamente também. Então, para você ter uma noção, teve uma das gravidez da minha mãe, que ela estava grávida de 8 meses, e ele chegou em casa, ela estava dormindo. Naquela época, a minha mãe tirava água de poço, porque eles moravam no interior. Então, ele chegou em casa e ele pegou 2 baldes de água fria e jogou em cima dela, acordando ela. Mas se não bastasse, ele bateu tanto nela que ela ficou desfigurada. E ali ela entrou em trabalho de parto, que durou 8 dias. A criança nasceu, mas aos 4 meses ela achou a criança morta no berço, porque sofria do coração. E assim foi os demais irmãos também, né? Eram 2 meninos e uma menina. Então minha mãe está totalmente traumatizada, porque é uma vida realmente que ela não tinha planejado. E ela não podia voltar para a casa dos pais, porque os pais não aceitavam mais.
Porque, Uau. na verdade, minha mãe ela se casou com meu pai e o meu avô, ele nunca concordou com o casamento. Ele não... Ele, na verdade, desconfiava que o meu pai não era aquilo que ele apresentava, sabe? Isso até ensina como é importante você, mulher, filha, honre o seu pai, mesmo que você não entenda a decisão no momento, honre, acate aquilo que ele pede, né? Exatamente. E então a minha mãe estava nessa situação totalmente complicada, aonde ela perde, né? Um dos meus irmãos viveu só 4 meses, o outro 7 meses e a menina 9 meses. Então a minha mãe enterrou 3 filhos, os 3 primeiros. Meu Agora Deus. você imagina, né? Como estava realmente o psicológico, né? Da minha mãe. Então minha mãe não quer mais engravidar. Ela deixa o tempo passar e ela adota a minha irmã mais velha com 1 ano e meio de idade. Então agora é a minha irmã e a minha mãe correndo do meu pai. E o meu pai, Lu, entra com uma promessa, que se a minha mãe engravidasse novamente de um filho homem, ele deixaria de beber. Então ela tenta uma 4ª gravidez. Só que veio uma menina, veio a minha irmã Cristiane. Minha mãe tenta uma 5ª gravidez e nasce a minha irmã Michele. Agora é 3 meninas, minha mãe correndo do meu pai, porque ele era totalmente violento. Então, minha mãe não quer mais engravidar. Ela realmente está numa situação assim muito difícil mesmo, apavorante, aonde ela tem que sair de casa, ela dorme na rua com as meninas, ela quando está em casa que ele consegue realmente pegar ela, no caso, segurar ela, e ele violenta ela. Então, minha mãe não quer mais engravidar. Só que por um acidente, segundo ela engravidou de mim. Quando minha mãe disse que foi um acidente, a gravidez, né? A última gravidez dela, que foi a minha, eu disse para ela assim, mãe, eu já conhecia a palavra nessa época, eu disse assim, mãe, eu não sou um acidente. Na verdade, a gravidez não foi um acidente. A Bíblia diz que antes que eu chegasse no ventre da senhora, Deus já tinha me projetado e sonhado comigo. Então, muitas pessoas que talvez até estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, talvez já ouviram isso dos seus pais, né? Não foram planejados pelos pais biológicos, mas o fato é que antes que a gente chegasse no ventre da mãe, Deus já tinha nos projetado, Deus já tinha realmente sonhado conosco. Então, eu falei isso para ela assim, foi muito emocionante assim, sabe? Porque minha mãe sempre foi uma mulher muito presente, né? Eu devo muito a ela. Hoje eu sou o que sou, parte eu devo a ela, porque ela sempre nos educou, ela sempre, inclusive, dizia que o meu pai era um homem bom. Ela nunca criticou meu pai, muito pelo contrário, ela criticava o vício que ele tinha. Mas ela sempre dizia, filho, o teu pai é um homem bom, ele só é assim por conta do álcool, né? Uau. Então, meu pai realmente prometia que se tivesse um filho homem, ele deixaria de beber. Eu nasci e meu pai deixou de beber durante um dia apenas. Um dia? Um dia apenas. Apenas um dia. No segundo dia, ele já continuou a bebida. Meu Deus. E a minha primeira surra, então, foi aos 7 meses. Eu estava com um pouco de manha e minha mãe disse que eu estava no berço e o meu pai ficou muito nervoso e bateu muito em mim. E ela não pôde fazer nada. Com 7 meses? Com 7 meses. Ela disse que ela estava na cama e ela ficou impossibilitada de realmente me acudir, porque ele não deixava. A noite virou, amanheceu o dia, eu ainda soluçava, ela disse. Então eu fico pensando assim, Lu, para uma mãe é muito difícil, sabe? Eu não lembro, eu era muito pequeno, mas para uma mãe presenciar tudo isso deve ser muito difícil. Então eu comecei a me tornar uma criança totalmente disfuncional. Quando eu entrei no jardim, na escola, para mim foi muito difícil,
porque eu não conseguia me desenvolver, eu não conseguia me relacionar com as pessoas. Então, eu não tinha amigos na escola. E assim que eu fui crescendo, ali pelos meus 7 anos, eu comecei a sofrer muito bullying. Então, tipo assim, que eu não sabia andar, que eu não sabia correr. Por exemplo, eu não sei jogar futebol, porque eu nunca fui escolhido. Então, as poucas vezes que eu me aproximei dos meus amigos para jogar futebol, eles diziam que eu não sabia andar. E por muitos anos eu acreditei nessa mentira. Eu fui crescendo, acreditando nessa mentira, que eu não sabia andar, que eu não teria amigos. E isso foi me paralisando cada vez mais, porque eu fugia dos relacionamentos, porque eu comecei a me achar realmente esquisito, tipo assim, um ser distorcido. Para você ter uma noção, da minha casa até a escola, quando eu encontrava alguém no caminho, eu parava e eu só continuava andar quando a pessoa passasse. Então, para mim foi muito difícil, porque além de eu sofrer muito bullying, eu apanhava muito na escola. Então, quando batia o sino, que eu saía na multidão de alunos, eu me perdia naquela multidão. E eu lembro de cenas assim, os meninos me chutando, pegando a minha mochila, jogando longe. E como eu não tinha nenhuma expressão, para mim era muito difícil aquilo. Porque como eu tinha muita violência em casa, eu também estava vivendo isso na escola, então para mim a vida... E a quem recorrer? Sua mãe não podia te ajudar. Sim. O seu pai não era uma figura presente e estava sempre alcoolizado. Você se sentia sozinho e sem... Exatamente. Era esse o sentimento e essa era a realidade minha. Então, aos 13 anos, eu realmente só queria morrer. Eu entrei numa depressão tão profunda que eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, eu não consigo mais ir para a escola. E na 7ª série, aquele ano, eu parei de estudar, porque eu não conseguia mais. Eu não conseguia mais nem pensar em ir para a escola. Eu desenvolvi uma dor abdominal, que era por conta do sistema nervoso, só de pensar de ir para a escola. E quando eu estava em casa, que meu pai chegava, a gente corria. Então, por muitos anos, nós dormimos fora de casa, né? Em terrenos baldios, debaixo de pé de árvore. Então, para mim, realmente era uma fuga, esses lugares. Então, era um lugar onde eu me sentia seguro, próximo da minha mãe, mesmo não estando em casa, né? Então, minha mãe sempre nos acolhendo, minha mãe sempre dizendo que meu pai era um homem bom, minha mãe sempre dizendo que uma hora tudo isso ia passar. Então, minha mãe sempre dando esperança. E a gente realmente, diante das circunstâncias, nós não acreditávamos, né? Então, aos 13 anos, eu realmente não consegui mais ir para a escola. Eu me tornei aquela criança esquecida no banco da escola. Então, eu me isolava. Chegava na hora do recreio, eu ficava lá no banco. Chegava na hora da educação física, eu ficava lá no banco. Então, eu não conseguia me relacionar. Eu não conseguia conversar com ninguém. A minha irmã do meio, a Michele, inúmeras vezes ela tinha que ir na secretaria, porque lá estava eu na secretaria com dor no abdômen, na verdade, dor na barriga, né, por conta do sistema nervoso. Porque eu já sabia que quando batesse o sino de sair para ir embora, eu ia apanhar. Então, isso já me dava realmente um nervoso, sim. Então, aos 13 anos, eu me tranquei no meu quarto e ali eu fiquei, na verdade. Eu acreditava em muitas mentiras. E sabe, todo indivíduo é dirigido por alguma coisa. Nesse exato momento, as pessoas que estão nos assistindo, elas podem estar sendo dirigidas por um problema, por uma doença, Sim. por um abuso que sofreu na infância, por uma traição, por uma seus deslealdade. Traumas, suas dores. Exatamente. Então, eu era dirigido
por conta de muitas mentiras que eu acreditava. Por exemplo, uma das mentiras que eu acreditava eu sou parecido com a minha mãe. Meu pai era moreno. Então eu acreditava, eu odiava os meus olhos. Eu tenho os olhos verdes e eu tentava arrancar os meus olhos porque eu acreditava na mentira que meu pai não gostava de mim porque eu não era parecido com ele. Uau! Porque era o meu sonho ter um pai. Eu olhava alguns amigos da rua ali, da vizinhança. Eu nunca me esqueço que eu tinha um amigo, o pai dele era caminhoneiro. Então, toda vez que o pai dele chegava, lá no início da rua que buzinava, o meu amigo saía correndo. O pai chegou, o pai chegou. E ele entrava no caminhão e eu lembro que o pai dele colocava ele no colo e ele vinha dirigindo o caminhão, buzinando. E eu desenvolvi um sentimento de inveja porque eu desejava ser filho do pai do meu amigo. E eu questionava por que eu nasci nesse lar, por que eu tive esse pai. Então, essa questão de eu acreditar na mentira que, por eu não ser parecido com meu pai, era algo que fazia com que ele não gostasse de mim, acabava me levando a eu me mutilar. Então, eu puxava os meus cabelos, Meu Deus. Eu tinha vergonha do meu rosto, eu acreditava na mentira que eu não sabia andar, eu acreditava na mentira que eu não sabia correr. Então, eu só andava de cabeça baixa. E como que você encontrou um pai, pastor? Então, aos 13 anos, eu estava, nessa época, ainda para você ter uma noção, eu chupava dedo e cheirava fralda, aos 13 anos. E quando minha mãe tirou a fralda de mim, foi como se ela tivesse cortado um membro do meu corpo. Uau! Para mim foi muito difícil, porque era um porto seguro, sabe? E eu estava na frente da minha casa, no portão, vendo os meus amigos brincar na rua, e passou uma senhora chamada Irene, e ela me fez um convite. E eu fui impulsionado naquele momento, porque por ser muito tímido, não tinha como eu aceitar esse convite. E eu aceitei, na verdade. Que convite! Ela me convidou para ir à igreja. Uau! Por isso que eu amo a igreja. A igreja é a esperança do mundo. Amém. Eu sou apaixonado pela igreja, porque foi na igreja que eu tive um encontro realmente com Deus Pai. Pastor, o seu pai ainda é vivo? Como que é a história Não. do seu pai? O que aconteceu? Então, quando eu cheguei na igreja, para você entender, o pastor estava ministrando sobre o amor de Deus e naquela noite eu me entreguei totalmente. Eu fui no altar e eu me lancei no altar, eu chorei assim muito naquela noite. E quando eu voltei para casa, eu já não era mais o mesmo. Quando eu voltei para casa, algo dentro de mim estava queimando. Claro que era o mover do Espírito. E quando eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe não deu muita atenção, porque minha mãe estava realmente, nessa época, meu pai já tinha parado de trabalhar, então ela sustentava toda a casa. Uau. E ainda tinha que cuidar para não apanhar, porque ele andava com facas para matar ela. Era uma coisa terrível, assim. Para você ter uma noção, a polícia nem ia mais lá em casa, porque a polícia era chamada 2, 3 vezes por dia. Então, eu continuei na igreja. Um ano depois, eu desci as águas do batismo. Ninguém da minha casa foi no meu batismo, mas lá estava o Júnior, convicto. E o diabo tentou me paralisar também, Lu, porque o caminho da minha casa para a igreja, eu encontrava alguns rapazes e eles me batiam e me ameaçavam. Então, eu não podia mais fazer esse caminho. E eu tinha que dar uma volta 4 vezes mais longe para ir à igreja a pé. Então, em todos os momentos, o inimigo tentou me paralisar. E eu continuei firme, eu não perdia um culto. Eu estava ali firme, eu me batizei aos 14 anos e nessa época o meu pai já estava acamado. Ele ficou com 40 quilos, no osso e na pele, ele ficou mais ou menos do tamanho de uma criança de 7 anos, todo entrevado em cima de uma cama, todo entrevado. Ele era tão ruim que minha mãe levava o prato de comida para ele, quando ela virava as costas, ele jogava o prato nela.
Ele se sujava todo, ele passava nele, passava nas paredes para ela dar banho nele. E numa tarde, ele simplesmente chamou a minha mãe, os filhos, e naquela tarde ele se entregou a Jesus. Uau. E ele pediu perdão para minha mãe e para todos nós. E logo em seguida ele entrou em coma, foi para o hospital. 15 dias depois, ele voltou mais dentro de um caixão. Então ele morreu aos 53 anos, eu tinha 14 anos. Um ano depois, minha mãe se casou novamente, e até por vontade nossa, mas eu pensei que eu tinha encontrado um pai e eu não tinha encontrado. Meu padrasto no início era muito ciumento, então ele não gostava da minha proximidade com a minha mãe. E eu era uma criança ainda. Para mim foi muito difícil, lógico que depois a gente ficou grandes amigos. Uhum. Mas o processo de transformação foi dos 13 anos aos 22 anos. Para você ter uma noção, até os meus 22 anos eu era uma pessoa que não falava muito. Eu era totalmente paralisado. Por exemplo, eu acreditava nas mentiras que eu nunca teria amigos. Então hoje... Esses foram os prejuízos da orfandade. Exatamente. Esses foram os prejuízos da orfandade, da rejeição. Por exemplo, hoje dizer que você é minha amiga, para mim é um privilégio. Eu fico muito feliz de conhecer novas pessoas, de hoje ter tantas pessoas, né, no Brasil e fora do Brasil, que hoje eu considero amigos de verdade. Então, por muitos anos eu acreditei que eu não ia conseguir me relacionar, que eu não iria formar uma família, que eu não teria filhos, que eu não seria feliz, que eu não seria bem-sucedido. E eu conheci a Michele aos 19 anos. Gente, Michele é a esposa maravilhosa dele, pastora, incrível, cheia de testemunho. Tem que vir aqui também testemunhar os milagres da vida dela. A Michele é incrível mesmo. E a Michele sempre acreditou que era possível. Então a Michele me ajudou muito. 3 anos depois a gente se casa, eu me casei aos 22 anos. E para você ter uma noção que ainda havia algumas paralisias em mim, por exemplo, eu chegava no estabelecimento com o meu carro, juntamente com a Michele, eu só descia do carro quando não tivesse ninguém na rua. Porque eu não conseguia imaginar alguém me olhando. Então hoje eu sou uma das pessoas mais improváveis para estar aqui. Inclusive para estar fazendo o que eu estou fazendo como pastor, né? Liderando uma grande igreja e hoje realmente até inclusive escrevendo livros, né? Alguém que desacreditou de fato da escola, alguém que desacreditou da vida como eu. Pastor, tem uma parte da sua história que me impacta muito, onde você fala que você sonhava com o abraço de um pai. Não é isso? Você pode dividir isso com a gente? Claro, eu realmente, Lu, o meu pai nunca me abraçou, meu pai nunca fez uma refeição com a gente. Meu pai nunca disse eu te amo. Então, quando meu pai faleceu, como ele veio no caixão todo paralisado, eu lembro que eu me aproximei do caixão e eu tinha muita vontade de dar um abraço nele. Então, isso para mim não foi possível. E anos se passaram, aos 33 anos eu estava numa conferência e um amigo meu ministrando, e ele ministrou exatamente sobre o abraço, e eu descobri lá que o abraço cura. Ele, no final, ele disse assim: alguém aqui sente falta de um abraço? E naquele momento eu me lembrei que eu nunca abracei meu pai e o quanto aquilo fazia falta para mim. Eu já pastoreava uma grande igreja, eu já realmente me considerava completamente curado, mas naquela noite eu pude ver que faltava algo, faltava um abraço. E quando eu abracei ele, ele me abraçou, eu senti como se o meu pai estivesse me abraçando. E ali Deus ministrou fortemente ao meu coração, porque o meu pai, ele foi tão vítima quanto eu. Porque ninguém dá aquilo que não recebeu. Ele só deu aquilo que ele recebeu. Ele recebeu isso no lar dele. Então, o meu avô também só deu aquilo que também recebeu do meu bisavô. Então, ali Deus ministrou fortemente que o meu pai, ele tinha um forte sentimento por mim. Ele me amava, mas ele não conseguia demonstrar.
porque ele não recebeu abraços, ele não recebeu amor, muito pelo contrário. O meu pai começou a beber álcool muito novinho. Então, essa questão do abraço, eu me senti curado, de fato, nessa conferência, onde esse meu amigo me abraçou e ali eu pude ser ministrado pelo Senhor. E uma das coisas também, Lu, quando eu me entreguei a Jesus aos 13 anos, Deus Pai falou 3 coisas para mim: quem eu era, quem eu não era e quem eu iria me tornar. Então, dentro de mim gerou um turbilhão de coisas, de sonhos e projetos. Então, ao mesmo tempo que existia as verdades de Deus, existiam as mentiras de Satanás. Então, eu sonhava em ser pastor, mas o diabo dizia para mim: não, mas você não fala. Eu sonhava em abrir projetos, não, mas isso você não vai conseguir alcançar, você nem sabe fazer. Então, aos 29 anos, quando eu plantei a Igreja Reviver, que começaram a nascer os projetos, por exemplo, eu que fui órfão de pai vivo quando criança, hoje tenho um orfanato de criança. Eu que fui órfão na adolescência, hoje eu tenho um orfanato de adolescente. Eu que tive um pai viciado, hoje eu tenho um centro de recuperação que trabalha com mulheres viciadas em substâncias psicoativas e mulheres também portadoras de vírus HIV. Então, em qualquer lugar do Brasil e do mundo que tiver uma mulher que quer tratamento, pode mandar para Itajaí, que é minha responsabilidade. Então, se tiver alguém nos assistindo nesse exato momento que conheceu uma mulher que quer tratamento, que é viciada, você pode mandar para Itajaí, porque nós temos a responsabilidade de custear essa vida e realmente levar ela realmente à cura. Então, eu que passei por necessidade, hoje nós temos um projeto chamado Mercado Solidário, onde famílias carentes, nós criamos um dinheiro solidário e com esse dinheiro solidário, as famílias carentes, elas vão lá, pegam o carrinho e compram as coisas para a família. Pastor, eu quero até falar mais disso, porque o Mercado Solidário é algo incrível. Eu já tive pessoalmente na igreja do Pastor Júnior e eles têm literalmente um supermercado. E esse mercado é para dar dignidade. Ele conta no testemunho dele, gente, depois vocês têm que ler o livro completo. E também ouvir os áudios no Glorify, onde ele todo dia passa lá com também um áudio para você sobre um café com Deus Pai. Então, baixa o Glorify. Mas ali na igreja ele tem esse mercado, onde ele fala, não é só sobre dar uma cesta básica, não é só sobre suprir uma necessidade de alimento, é sobre dar dignidade. Ele nunca teve a oportunidade de ir ao mercado pedir um biscoito para a mãe e a mãe poder dar. Esse biscoito não vem na cesta básica, não vem o shampoo, o sabonete, o absorvente e tantas outras coisas que são tão necessárias e que dão dignidade. Mas ali eles criaram esse dinheiro da igreja, onde as famílias cadastram, elas vêm e elas podem pegar o carrinho. E um filho pode olhar e falar assim, pai, mãe, me dá um chocolate, e esse pai ter a dignidade de poder olhar e falar assim, filho, hoje pode pegar, porque a igreja está dando mais do que a necessidade, está completando, né, esse presente que um pai pode dar para um filho, né? Exatamente, isso, pastor? Lu, e assim, gravar boas lembranças na memória dos filhos. O filho pródigo, quando ele sai de casa, quando ele cai em si, ele lembra da casa do pai. E por que ele lembrou da casa do pai? Porque o pai era um homem bom. Então, olha só, ele se arrepende e ele diz para ele mesmo, voltarei para a casa de meu pai e lhe pedirei perdão. Né? Então, assim, o fato de você guardar boas lembranças na memória de quem você ama é muito importante. A minha menina, quando ela completou 7 anos, na verdade, ela tinha 7 anos, não foi no dia do aniversário, aleatoriamente assim, escolhi um dia e eu mandei um buquê de flor na escola. Então, quando chegou, a professora recebeu e, de primeiro momento, a professora pensou que até era para ela. Ixi, errou. E errou feio, na verdade, né? E ela disse, olha, é para uma de vocês. Então, as meninas, a minha filha contando, todas ficaram assim, surpresas. E quando ela disse, olha, o buquê de flor é para Isabela Rostirola, ela disse, pai, naquele momento eu me senti tão feliz. Então, assim, Lu, eu fui o primeiro homem a dar flor para minha filha. Uau. Então, nenhum outro homem na terra vai tirar esse mérito meu, na verdade, né? Então, assim, lá em casa hoje, a palavra eu te amo é muito presente. Todos os dias eu falo eu te amo para os meus filhos, para o João Pedro.
para Isabela, para Michele. Então, porque você pode dar o que você recebeu, não do seu pai terreno, mas você recebeu do seu pai celestial. Exatamente. E essa é a chave, né? Então, esse sentido que Deus deu para a minha vida, realmente ter a essência, né? Porque assim, todos nós temos o DNA de Deus. E eu sempre costumo dizer nos dias de hoje, eu que me considero curado, mas assim, tem muitas coisas ainda que eu estou melhorando, porque eu acredito que a nossa vida aqui na Terra é um processo de melhoramento. Mas se uma semente tem um DNA de algo extraordinário, por exemplo, toda semente é uma promessa, ela só vai se cumprir se ela for plantada em terra fértil, porque se eu pegar uma semente e lançar aqui nessa sala, ela nunca vai crescer, florescer e frutificar. Mas quando a gente plantar em terra fértil, ela sim vai crescer, florescer e frutificar. A nossa vida não é diferente. Quando você sabe quem você é, quando você sabe a sua identidade, que você tem o DNA de Deus Pai, se uma semente tem um DNA de algo extraordinário, imagina eu e você, que temos o DNA do nosso Pai, que fomos criados à imagem e semelhança dele. Então, quando eu descobri isso, a vida começou a fazer outro sentido para mim. Então, hoje eu vejo assim que não há limites, porque o Pai que eu tenho hoje realmente é ilimitado. Então, tudo que eu sonho com Ele realmente se realiza, né? E os projetos não têm a ver só comigo, na verdade, tem a ver com Ele e com o meu próximo. Uau. Então, por isso que hoje a minha vida é uma doação. Pastor, é possível você ser cristão, mas mesmo assim ainda não ter encontrado essa paternidade de Deus? Com certeza, Lu, isso acontece muito, porque o irmão do filho pródigo, ele não sai de casa, mas ele estava tão perdido quanto aquele que saiu. Por quê? Porque quando o irmão volta, a Bíblia diz que ele não se alegra com a volta do irmão. Então ele é legalista, ele visa mais coisas do que pessoas. E o pai, ele vai ao encontro do filho e o filho fica indignado. Ele diz: olha, você matou um novilho gordo para festejar com esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas. A mim você nunca me deu nem um cabrito sequer para eu festejar com os meus amigos. Aquele pai olha para ele e diz assim: filho, tudo que tenho é teu. E quando Jesus compartilhou essa parábola, ele estava nos explicando o funcionamento do reino dos céus. Esse pai representa Deus e esses dois filhos muitas vezes representam eu e você. Então, existem muitas pessoas que elas estão em casa, elas conhecem a Deus, elas inclusive vão à igreja ou lê a palavra, mas elas não desfrutam daquilo que o Pai já conquistou e disponibilizou. Então, por isso a importância de você saber quem você é, quem você não é e quem você pode se tornar em Deus. E como mudar essa mentalidade de órfão para filho? Como gira essa chave? Então, na verdade, é uma questão de entrega, né? É uma questão de você realmente ir ao encontro do Pai. Porque o órfão, ele sempre espera uma visita. Eu tenho orfanatos. Agora o filho procura o Pai. Então, os meus filhos biológicos, eles vêm sempre ao meu encontro. Agora o órfão não, ele sempre acha que está incomodando, ele se vitimiza muitas vezes. Então é você sair do vitimismo para realmente a posição de filho. Por isso a importância de você ir em busca da sua identidade, saber quem você é e quem é Deus Pai na sua vida. Eu acho que é importante também, com a sua história, a gente vê isso. O cristão acordar para os convites que ele precisa fazer. Você teve uma senhora que passou na sua rua e convidou. Quantos órfãos, quantas crianças, quantas pessoas estão esperando por um convite. E às vezes nós, como cristãos, estamos pregando dentro do aquário, né? Pescando dentro do aquário, falando só para a nossa comunidade e não enxergando que talvez do lado você tem um vizinho que está esperando de forma desesperadora por um convite. Exatamente. Para ir para a igreja, né? Talvez você vai ser essa pessoa usada para que essa pessoa tenha uma vida transformada e nós não estamos, né, fazendo o ID que a gente tem, chamando pessoas que estão ali despedaçadas, que às vezes a gente vê
e às vezes a gente não vê. Exatamente, o convite ele é muito importante e nós como cristãos, nós precisamos fazer uma leitura do mundo, o que está acontecendo ao nosso redor. Então, por exemplo, hoje nós temos um projeto dentro dos presídios, lá na cidade, porque é muito fácil nós criticarmos uma pessoa que fez mal a alguém, né? Só que quando você vai na raiz do problema, você vai ver que aquele ser, ele não recebeu de fato uma boa educação, ele não recebeu amor, então ele só está dando aquilo que ele recebeu. Então a importância de nós levarmos a palavra nos presídios, aonde tem transformado a vida de muitos presos. Realmente a gente tem feito um trabalho assim que é gratificante, porque quando você começa a ouvir os testemunhos, você vê que às vezes não é nem muitas palavras, mas é um abraço. Porque eu descobri que o abraço cura. Então, às vezes é um abraço, é um gesto de amor, é uma palavra que seja, mas é a questão de nós realmente ir em busca dessas pessoas. Porque o mundo é órfão. Na verdade, o primeiro órfão foi Satanás, porque ele nunca reconheceu Deus como Pai. Então, tudo que ele quer é nos tornar órfão. Então, eu penso dessa forma, eu entendo dessa forma e eu acredito muito nessa questão que você está falando, a questão do convite, a questão de nós nos aproximarmos, a questão de nós ir em busca dessas pessoas. Porque se a gente não cumprir o ID, essas pessoas elas estão paralisadas. Eu jamais iria buscar uma igreja, entende? Se não houvesse o convite, se não houvesse essa pescaria, se é que eu posso dizer assim. Pastor, você falou algo que me chamou muita atenção. Você falou, né, que o primeiro órfão foi Satanás. Eu nunca tinha pensado nisso. E é tão forte isso, porque Satanás, ele tenta imitar tudo igual a Deus. Ele tenta ser como Deus. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos filhos de Deus. E Satanás quer o quê? Que sejamos a imagem e semelhança dele. Sim. Então, que a gente tenha essa sensação de orfandade, né? E você que está em casa, você não é órfão. Você tem um pai que te ama. Talvez você nunca conheceu o seu pai. Talvez até na sua carteira de identidade não consta o nome do seu pai. Talvez você está aqui chorando, ouvindo esse testemunho aqui. Talvez o Senhor está falando com você e a gente quer afirmar, reafirmar. Você tem um pai. Você verdadeiramente tem um pai que te ama. Você tem um pai que o filho dele desceu na terra, morreu na cruz por causa de você, por você. Então você pode acessar esse lugar, você pode vir para a casa do pai, desfrutar da casa do pai. Você não é mais órfão. Tem uma música que eu amo, fala, né? Eu não sou mais órfão, não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E como vencer esses medos causados pela orfandade? Porque quando eu te conheci, você já tinha vencido, né? Sim. Então, hoje a gente olha esse Júnior forte, valente, fazendo a diferença. Quando a gente vai para Itajaí, não só Itajaí, mas a cidade é marcada pelo que vocês fazem. Então, assim, por onde a gente passa, boas notícias são contadas de um testemunho de alguém que sofreu muito, mas que usa isso para o bem. Mas como vencer essa timidez? Talvez tenha alguém em casa paralisado, sofrendo, falando assim, nossa, eu não consigo vencer o que eu passei. Então, na verdade, é aquela questão, Lu, é você sair do vitimismo e você realmente ir ao encontro do Pai, é saber quem você é. Esse é um dos pontos. Mas uma das coisas também, porque até hoje eu luto contra a orfandade, pelo incrível que pareça. Até hoje o inimigo sopra nos meus ouvidos. Só que eu decidi não fazer parcerias com as mentiras de Satanás. Eu decidi fazer parcerias com as verdades de Deus. Então, eu não sou a minha circunstância. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Eu sou quem Deus Pai diz que eu sou. Então, a partir do momento que você tem essa convicção e essa certeza, que você só vai realmente ter essa certeza quando você de fato conhecer quem é Deus e quais são as intenções dele em relação a você, o quanto ele te ama, o quanto ele está com você, o quanto você é importante. Então, esse é o processo, você realmente fazer
parcerias com as verdades de Deus e não com as mentiras de Satanás. Mas você só consegue reconhecendo quem você é de fato. Então, você precisa realmente ir em busca da sua identidade. Você precisa ir em busca da sua identidade a cada dia. E isso você só vai encontrar em Deus Pai. Uau, e eu acho que a intimidade também, né? O dia a dia com Deus, todos os dias, transforma. Eu, todos os dias, acordo meu pai para tomar café comigo. Todos os dias, eu bato na porta dos meus pais. Gente, eu tenho que trabalhar já, vamos tomar café. Mas porque você é filha. Exatamente. E eles se assentarem à mesa comigo e tomarem o café comigo, me faz sentir amada. E eu sei que a gente tem o livro, né? Sim. Café com Deus Pai, que inclusive, gente, é um best-seller. Já foram vendidas mais de 1 milhão de cópias, é isso? 150 mil cópias. Olha eu, né? Exagerando. Não, já está profetizando, amém? Já tomo posse já. 150 mil cópias. É o devocional mais vendido em livro. E, gente, parceria quando é boa, a gente faz, né? Glorify é o maior aplicativo devocional cristão. Ele é o livro mais vendido e agora a gente está junto. Ô, parceria maravilhosa. Glória a Deus. Então, o áudio tá lá no Glorify para todo mundo ouvir. Você pode comprar o livro, ouvir no Glorify todos os dias. A gente tem Café com Deus Pai no nosso aplicativo. E qual que é o segredo dessa intimidade com Deus Pai, dia a dia, que muda? Então, na verdade, Lu, até o devocional ele acabou nascendo diante daquilo de uma experiência minha. Porque o que realmente me fez levar, o que me fez, na verdade, viver o que eu estou vivendo hoje, essa descoberta da minha identidade foi através de um devocional. Foi através de um devocional com Deus todos os dias. Então, eu buscava Deus e busco a Deus até hoje, todos os dias. Então, é meditar na palavra, é ler algo que realmente vai edificar a sua vida, né? Porque você precisa alimentar, né, a sua vida, o seu coração. Você precisa de fato ir em busca da palavra, porque quando você de fato conhece a verdade, ela te liberta das mentiras de Satanás. Então, o devocional Café com Deus Pai, ele nasceu nesse propósito de cooperar, de ajudar as pessoas realmente a ter essa intimidade com Deus e ir em busca da sua identidade. Então, em muitos devocionais ali, eu inclusive falo da minha história, de como eu venci, o que realmente fez sentido para mim, o que não fez sentido. Então, é muito bacana, eu penso que vai cooperar muito o devocional Café com Deus Pai na vida de todos aqueles que tiverem. Amém, amém. Fico muito feliz com isso. E sobre pais biológicos, né? Existem pais biológicos e também existem filhos adotados. Você viveu as duas realidades, né, na sua casa. Você tem uma irmã que é adotada, né? Sim. E o que você fala sobre isso? Sobre o sentimento de orfandade? Porque tem filhos que são biológicos, mas se sentem órfãos. Sim. E tem filhos também que são adotados, mas se sentem órfãos. E tem o contrário, tem filhos adotados que se sentem amados. Então, o que você fala para tudo isso? Já até me perdi na minha pergunta. Não, sim. Na verdade, Lu, existe... A gente não pode generalizar que só quem é adotado vai se sentir órfão, porque tem muitas crianças que foram adotadas, que realmente se tornaram homens e mulheres filhos de fato, reconhecem os pais, né? Que estão ali presentes, e tem outros que não. O fato é que o inimigo não dorme nem cochila, na verdade. É verdade. Tudo que o inimigo quer é realmente trazer essa orfandade dentro dos lares. Então, você pode ver que, às vezes, a mesma criação que um pai e uma mãe dá para 2, 3 filhos, um deles se sente rejeitado. Então, tu vê que é um sentimento... Ai, tá repreendido, gente. Eu quero ter 4. Eu quero que todos se sintam muito amados. Não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, eu penso que em Deus a gente consegue realmente ter esse equilíbrio e realmente saber que quando um pai ele vai dar um presente para um dos filhos e não dá para o outro, ele sabe que aquele é o momento dele. Isso. Entende? Então, eu sempre deixei muito claro isso para os meus 2 filhos. Amém. Né? Quando eu dou presente para um e não dou para o outro, é porque um chegou num nível, chegou numa estação que o outro não está. Então, eu penso que é muito bacana os pais sempre explicar. Serem Filho, intencionais. exatamente, ser intencional. Então, eu sou intencional
emocional com os meus dois filhos, né? Por conta de saber que chegou numa estação, um chegou numa estação e o outro ainda está caminhando. Então, eles precisam entender que eles têm tudo comigo. Eles têm o meu amor, eles têm o meu carinho, eles têm tudo comigo. E uma das coisas que é interessante, porque nós que somos pais, é um desafio muito grande você criar filhos, né? No mundo de hoje. E quando meu filho completou 16 anos, o João Pedro, hoje ele vai completar 19 anos. Já vai casar ano que vem, meu Deus, né? Deus. Eu disse para ele o seguinte: filho, independente das tuas escolhas, se você for assertivo em tudo ou errar em alguns momentos, mas mesmo que ainda você cometa um erro a ponto de você ser preso, eu quero dizer para você que eu nunca vou deixar de ser teu pai. Seja na alegria ou seja na tristeza. A única coisa que muda, filho, é que assim, as tuas atitudes e as tuas escolhas vai deixar o pai feliz ou o pai triste. Só isso muda. Mas pai, eu sempre vou ser. Então, tenta fazer o pai feliz todos os dias. E é assim com Deus Pai também. Porque, na verdade, as nossas escolhas, os caminhos que a gente decide trilhar, realmente vai alegrar o coração de Deus ou entristecer? Então, eu passei isso para o meu filho. Então, eu acredito, sabe, Lu, que o João Pedro, sempre que vai tomar alguma decisão ou ter alguma atitude, ele quer alegrar o meu coração. Tempos atrás, ele até me ligou: pai, o que o pai acha de tatuagem? Né? E ali naquele momento, claro, eu não queria dizer, você não pode fazer. Eu disse: filho, tens que ver se realmente é isso mesmo que você quer. Será que isso vai ser bom? Será que isso vai ser positivo para você? Enfim, e sabe que naquele momento eu senti que ele queria, na verdade, uma aprovação minha, para ver como eu iria me sentir. Entende? E aí dias depois ele falou: pai, eu estava orando a Deus e eu não senti paz de fazer. Entende? Então assim, eu louvo a Deus pela sabedoria que Deus tem nos dado, tanto para mim quanto para Michele, porque para mim era muito difícil, era um desafio, porque tipo assim, eu nunca fui pai. E outra, além de ser tudo muito novo para mim, a questão também, Lu, que eu não tive um exemplo de um bom pai. Então, eu simplesmente decidi na minha vida: eu quero ser o oposto do meu pai biológico. Então, tudo que o meu pai biológico não fez, eu quero fazer. E tudo que ele fez, eu não quero fazer. Então, hoje eu digo para o João Pedro: sabias, filho? O que foi, pai? Que eu te amo. Então, é muito presente isso. O beijo, o abraço, o colo, porque se você pai, mãe, não der colo para o teu filho, o mundo vai dar. Então dê colo. O João Pedro vai completar 19 anos e até hoje ele senta no meu colo, eu estou na cama, ele se joga em cima de mim, a gente rola, a gente brinca. E quando eu tenho que chamar atenção, Lu, eu chamo atenção, porque eu sou firme, entende? Então é aquela questão de nós realmente educarmos com amor, mas ser firmes e realmente ter a nossa posição no nosso lar, na nossa casa, senão você perde o controle também. É verdade. E eu acho que você começou todo o nosso podcast contando de uma história ruim que foi passada de bisavô para avô, de avô para pai, e aqui você teve um encontro com Deus e decidiu fazer uma mudança. E agora uma história boa está sendo passada de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto. Muito boa a tua colocação, Lu. Inclusive, para acrescentar, o João Pedro noivou tem pouco tempo. E ele escolheu para noivar uma cidade no Rio Grande do Sul que tem aqueles balões. Ai, que coisa legal. Lindo, foi lindo demais, assim. E nós estávamos dentro do balão e o balão começou a subir e o Espírito Santo falou comigo assim, você está reescrevendo a sua história. E foi no Rio Grande do Sul que começou a história trágica da minha família. Deus me levou lá novamente com meu filho, aonde ele está noivando, e a decisão dele é realmente ser pastor. Aos 17 anos ele olhou para mim e disse assim: pai, eu quero ser como o senhor. Então para mim é muito gratificante
Deus me levou novamente no mesmo estado que o meu bisavô veio, para reconstruir a minha história, onde o meu filho está sendo preparado. Ele está estudando em São Paulo, ele está sendo preparado, né, estudando numa escola ministerial para ser pastor, e Deus realmente me fala isso naquele momento, e para mim foi muito emocionante, foi muito forte, né? E eu não tinha parado para pensar, mas eu comecei a plantar igrejas no Rio Grande do Sul. Uau! Então, eu só tinha em Itajaí. E a primeira igreja que eu plantei fora de Itajaí foi no Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos com 4 igrejas no Rio Grande do Sul. Então, aonde um dia foi uma história triste, aonde a minha família realmente começou a viver dias terríveis, Deus está nos levando para a gente realmente reconstruir muitos lares, muitas famílias, muitas casas. Uau, que lindo isso, e que testemunho isso, né? De fazer da nossa pior dor uma solução para o melhor de Deus, né? Para a vida de não só nossa, mas de tantas pessoas. Pastor, como vencer a tentação? Porque eu sei que no seu processo, provavelmente o senhor passou por isso. A tentação de ser aceito, a tentação de se encaixar, porque você não se encaixava, né? Hoje você se encaixa, mas na época até você entender sua identidade, você não se encaixava. E eu acho que tem pessoas que ainda estão nessa busca pela identidade de Deus. Então, como vencer as tentações que existem no caminho, que às vezes nos paralisam? Então, realmente eu não me encaixava, e eu era assim, se eu chegasse num ambiente e ninguém me cumprimentasse, eu nunca mais voltava naquele lugar, naquele ambiente. E o órfão, ele é assim. O órfão, se ele chegar num ambiente e ele não se sentir amado ou celebrado, ele já vai eliminar aquele ambiente, inclusive aquelas pessoas. Então, sabe aquelas pessoas que realmente hoje lutam contra a orfandade, de repente não se sentem, né, queridas, amadas? Ah, tal pessoa não gosta de mim porque não me abraçou, não me beijou, não me cumprimentou, e ela fica sua inimiga, né? Então, esse é o órfão. E eu era assim. Então, eu não me sentia encaixado nos lugares que eu entrava, e as pessoas que eu tentava me relacionar, porque cada um tem um estilo de ser. Então, nem todo mundo vai chegar te abraçando, nem todo mundo vai chegar te cumprimentando. E até mesmo... Só aqui em Minas. Aqui em Minas é diferente, né? O pessoal é muito caloroso. Então, assim, e a Michele me ajudou nesse processo também, porque a Michele disse: Júnior, nem todo mundo vai chegar te abraçando. Então, às vezes, só um oi, a pessoa está te cumprimentando, não quer dizer que a pessoa não gosta de você e te quer bem, né? Então, assim, ou te quer mal, na verdade. Então, eu penso o seguinte, Lu, o primeiro ponto, tudo parte da sua identidade. Parte de você saber quem você é. Porque hoje, qualquer ambiente que eu chego, independente se vão me cumprimentar ou não, eu sei quem eu sou. E quando você sabe quem você é, isso é libertador. Isso é libertador, porque você sabe quem você é. E você também não julga as pessoas se te cumprimentaram ou não, ou se te deram um abraço ou não, ou se falaram com você ou não. Então, assim, é uma questão de você saber quem você é. Então, o que eu sugiro, né? Você que está nos assistindo, está nos ouvindo, você que sofre de rejeição, de orfandade, quando você chegar em alguns ambientes, não pense que todo mundo tem que estar em torno de você. Não. Você precisa chegar, você precisa realmente vencer essa barreira. Então, se ninguém te cumprimentou, cumprimente, dê um abraço. Seja você aquilo que você desejaria receber, entende? Então, isso vai te ajudar, e isso realmente tem me ajudado muito. Porque, como eu te falei, até hoje eu sou perseguido, na verdade, eu luto contra a orfandade. Então, hoje eu chego em ambientes, eu vou cumprimentando, tudo bem. Independente também, se ninguém me cumprimentar também eu fico na minha, né? Eu sei muito bem quem eu sou, isso é libertador. Amém, amém. Eu fiquei muito impactada com a história da sua filha, que você mandou o buquê para ela,
porque eu tive a mesma coisa com meu pai, como me impactou. Meu pai também, eu venho de uma história onde meu pai e minha mãe vieram também de lares disfuncionais, nem perto do seu, nem um pouquinho perto. Mas eles decidiram, eles falaram assim, olha, a gente conheceu Jesus. E conhecendo Jesus, a gente quer fazer a diferença e plantar diferente. Então, você mãe que está assistindo, que talvez você não teve uma boa mãe, você pode ser essa boa mãe, você pode plantar, né? E ser isso para os seus filhos. Você pai que está assistindo, ou talvez você que nem tinha coragem de ser pai. Talvez você que nem tem coragem de ser mãe, você fala, não, eu sofri tanto, eu venho de um passado tão terrível, eu não sei ser mãe, eu não sei ser pai. Deixa eu te falar, você sabe sim. Você pode encontrar em Deus essa coragem, você pode encontrar no Senhor esse suprimento de tudo que você não teve, porque Ele supre, Ele te enche, Ele te ensina, Ele te preenche, Ele te capacita e você vai ser a melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo. Eu falo que eu tenho os melhores pais do mundo. Eu tô para casar, me caso agora, mês que vem, e eu pulo até hoje na cama dos meus pais, tomo café com os meus pais. Meu pai foi o primeiro a me dar o buquê de rosas também. Que lindo. Ninguém vai poder tirar esse lugar dele, meu futuro marido não vai poder tirar. E eu achei lindo, porque o meu pai me ensinou a ser amada. Ter um pai que faz isso não é só sobre receber o amor do pai, é saber ser amada. Então, quando eu ainda era criança, né, assim, adolescente, começaram a vir os dias dos namorados, eu passei a entender o que era. Meu pai foi o primeiro a me dar um presente de dia dos namorados. Não porque ele era um namorado. Não, ele nunca ia suprir esse lugar em mim. Mas ele falava assim, filha, quando chegar a hora de você ter um namorado, de você ter um futuro marido, esse cara precisa te tratar assim. E ele me deu o meu primeiro presente, ele me deu o primeiro buquê, ele me levou para um restaurante e ele falava assim, olha filha, você é digna de ser amada assim, você é digna de receber assim. E ele sempre falava, não é sobre o preço, não é sobre isso, mas é o que você merece ter, a forma que você merece ser amada. E eu lembro que todas as vezes que eu tentei me sujeitar menos, me vinham as palavras do meu pai, filha, você é digna disso. Então, ensine isso para os seus filhos. Ensine eles, não somente os ame, mas os ensine a serem amados. É isso aí, Lu, que lindo e como é bom realmente, né, ouvir você falar que teve totalmente um lar funcional, totalmente o Sim. oposto do que eu tive. Sim. E olha a diferença, né, das suas declarações. E isso é muito importante, porque você é aquela filha que muitos querem ser, na verdade, né? E é possível. E é possível. Porque em Deus tudo é possível. É verdade. E quando eu falei em guardar boas lembranças na vida das pessoas que a gente ama, a Michele, quando completou 37 anos, eu dei 37 presentes. Uau! Então fica a dica aí. Júlio, fica a dica! Boa! Vamos lá, gente. Quero mostrar para vocês, lembrando, ó. Café com Deus Pai, esse é o primeiro livro, né? Não é isso, Júnior? O primeiro livro de devocional. Tá com a gente no Glorify. Então, compre o livro também, baixe o aplicativo, já faz os dois juntos, ok? Você vai fazendo anotação, ouvindo o áudio na própria voz do pastor Júnior Rochirola. Então, já baixa. Sobre o testemunho dele, gente, vocês merecem ouvir mais, tá? Então, aqui a gente tem o livro Encontrei um Pai, a paternidade que você precisa e você realmente precisa. Até mesmo você que tem um pai maravilhoso aqui na Terra, você também pode descobrir mais segredos sobre o nosso Pai Celestial, porque ele, de fato, é um pai perfeito. Então, leia o livro, essa história, como vocês já ouviram aqui no podcast, é muito impactante. E também, gente, hoje eu vou anunciar uma surpresa para vocês, que esse Gloricast está maravilhoso. 2023 está chegando, né? E a gente já está se preparando. Você que não fez devocional todo dia, você já coloca na sua lista, ó, fazer devocional todo dia, entrar no Glorify todo dia, ter o seu checklist bem certinho, sabe? Não é sobre o Glorify, não é sobre
é um aplicativo, é sobre vida com Deus. Vida com Deus é diariamente. Não somos nós que transformamos a sua vida, é a palavra de Deus que transforma, mas nós queremos ser um meio para isso. E eu sei que você tem o celular, né, as mídias sociais, o tempo todo na palma da mão. E com o Glorify você consegue fazer um devocional dentro do ônibus, dentro do carro, ouvindo, em áudio, lendo, da forma que você precisar. Mas tenha o seu tempo com Deus. E em 2023, a gente já está com um novo livro do pastor, que também vai estar com a gente diariamente durante o ano todo. Então, já baixa, já compra, já tem pré-venda, não é isso? Sim. Já tem pré-venda e participe. Tem um site. Site também, né? cafécomdeuspai.com. Gente, tem xícara, tem café, tem um monte de coisa super legal. O livro é lindo, essa cópia já é minha, tá bom? Mas você pode também ouvir no Glorify. Pastor, muito obrigada. Sem palavras para te agradecer e para dizer o tanto que você me impactou e tenho certeza que impactou as pessoas de casa com a sua história. Realmente existe um segredo em conhecer o Pai. Muito obrigado, Lu. Muito obrigado pela oportunidade. Glorify também. Eu amo fazer parte desse projeto tão lindo, né? Muito obrigado também por ser minha amiga, né? Porque isso realmente faz muito sentido para mim. E com certeza eu creio que tudo tem um propósito, né? Enquanto aqui viver na terra, eu já disse para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Amém. Muito obrigado, que Deus te abençoe sempre e continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Amém. Continue fazendo a diferença. Gente, para terminar o nosso bate-papo aqui, a gente vai deixar as redes sociais do Pastor Júnior aqui na tela para que você que ouviu essa história, você que quer, né, ouviu também que ele tem as casas de recuperação e que precisa de ajuda, com uma mulher que está precisando de ajuda, ele se disponibilizou aqui para que você mande um recado nas redes sociais dele, para que a equipe dele responda e que de alguma forma a gente possa te ajudar e te acolher. Tá bom? Lembrando sempre, o Glorify não é uma igreja, nós somos um aplicativo devocional para te ajudar, mas nós sempre queremos te ajudar de alguma forma, né? Te falando para procurar uma igreja, e nesse caso, para procurar também a igreja do Júnior, para que você possa ter auxílio com mulheres que estão passando por situação de vulnerabilidade, situação aí, né, com o vírus do HIV. Então, ele se disponibilizou, a gente agradece muito e eu espero que você que está precisando, crie essa coragem de procurar e que o Senhor te liberte de tudo aquilo que você precisa ser liberta, para que você verdadeiramente encontre esse amor de um Pai. Não existe nada, nada, nada que se compare com o amor de Deus, Pai. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, Júnior. Obrigada. Tchau. Muito obrigado, Lu.